Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quarta-feira. Olha só aonde eu estou e como eu estou. A situação não é fácil, não. São Paulo, nesta quarta-feira, já começou na madrugada dessa quarta-feira, né? Uma ventania danada, caíram árvores e elas caíram sobre a fiação. Então, em vários locais de São Paulo, eu acredito que em um terço da cidade, talvez até mais, as pessoas estão sem energia elétrica e estão também sem internet. É o meu caso. Eu estou aqui no estacionamento de uma drogaria perto de casa. E o cara da drogaria é meu amigo, ele até me cedeu aqui a senha para entrar, acessar a internet pela drogaria, para eu dar uma poupadinha aqui no meu pacote, entendeu? E eu estou aqui me virando. Eu peço desculpas para vocês pela qualidade ruim desse vídeo. Mas eu acho que o que vale mesmo é a nossa conversa, o nosso bate-papo, novidades que eu posso trazer para vocês. Conversei mais uma vez com essa pessoa importante dentro do Santos, com quem eu tenho uma fonte. Enfim, vamos falar bastante sobre isso. E antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque é importante. Mesmo esse vídeo, não tem a qualidade de sempre, tá? Porque eu tô me virando aqui para não deixar vocês na mão. Mas eu conto com vocês, tá bom? Gente, outra coisa. Por não estar em casa, por estar no estacionamento de uma drogaria aqui, daqui a pouco pode aparecer um carro aqui buzinando, alguém falando alto. Pode acontecer. Então, vocês estão vendo aqui tá a direção do carro aqui, tá vendo? Olha o vidro do carro aqui, tá bom? Então isso pode acontecer, então eu conto com a compreensão de vocês. Gente, outra coisa também que eu queria falar é sobre a GoCase, parceira desse canal. Ela é muito importante no desenvolvimento do mesmo, tá? É o seguinte, a GoCase retirou neste momento a cortesia do frete grátis. Não tem mais frete grátis. Em compensação, o desconto com o meu cupom, que era de 5%, passou para 10%. 10%. Agora, repito, hein, usando o meu cupom, GOSORMANI. Se não for para usar o cupom, não vai ter desconto nenhum. Você tem que aproveitar o meu cupom aí. Tem várias novidades. Tem várias oportunidades para vocês nessa reta final de compra de presentes para o dia de Natal, tá bom? gocase.com.br/Santos, gocase.com.br/ o nome do time que você torce, tá bom? Gente, é o seguinte, como eu falei para vocês, eu conversei hoje mais uma vez com essa minha fonte dentro do Santos, tá? A única coisa que essa pessoa falou para mim é o seguinte, o único jogador do Santos até o momento que recebeu proposta foi o Guilherme, tá? O Guilherme recebeu essa proposta do Houston Dynamo, que é o time da Major League Soccer dos Estados Unidos. A proposta é aquilo lá mesmo que vocês estão sabendo. Vai girar em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Eu acho pouco. Ah, senhor Mano, mas é um jogador já com mais de 30 anos e tudo mais, e nunca teve uma carreira brilhante. É verdade. Mas qual é o brilhantismo da carreira do Adonis Frias? Qual é o brilhantismo da carreira do Alex Duarte? Qual é o brilhantismo da carreira do Patrick? O Santos pagou nesses caras o que os times pediram. O Santos foi lá e, como eu falei para vocês ontem, o Marcelo Teixeira, péssimo de negócio, foi lá e pagou. Então, acho que o Santos podia tentar tirar um pouquinho mais, até porque os times lá nos Estados Unidos, as franquias, né, elas têm dinheiro. Estão oferecendo 1.700.000 dólares, pô, pede 2,5 para chegar em 2,100, pegar um turuzinho a mais. Mas, enfim, o fato é que o Guilherme deve mesmo sair. E eu acho uma boa, em que pese a reta final dele no Campeonato Brasileiro, que foi muito boa. 5 assistências nos últimos 4 jogos. Mas a gente tem que olhar o todo. E o todo do Guilherme no Santos, desde que ele foi contratado já no ano passado, são 2 temporadas, não é legal. O Guilherme é um jogador com muitas limitações e a torcida sabe disso. A mídia sabe disso, os influencers sabem disso também, todos os santistas sabem disso também. Então, foi chato o jeito que ele foi tratado em alguns momentos pela torcida, sim, foi horrível, inclusive eu condenei aqui. Foi um absurdo a torcida chamar o cara de lixo, um absurdo. Mas eu acho que o ciclo dele, até logo. Como por exemplo, o Tassiano fez 2 gols e super importante, beleza, aproveita e tenta vender. Não deu certo. Não se pode empolgar com essa reta final, com o que foi feito nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não se pode empolgar com isso. Aliás, vamos falar daqui a pouquinho sobre essa reta final. Então eu acho que, além do Guilherme, o Santos tem que negociar outros jogadores.
Por exemplo, como eu acabei de dar para vocês, o Tassiano tem que ser negociado. Não é? O Baço tem que ser negociado. Não dá para continuar com esses caras. Tem que ser negociado. Luizão, emprestado, moleque ainda. Presta, para ganhar casca, para ver se melhora. Entendeu? Para ver se melhora. Seria muito legal. Então, gente, repito, neste momento, Brasão, nada, nenhuma proposta na mesa do Santos chegou pelo Brasão. Nem do Bayern de Munique, nem do Flamengo. Do Flamengo é muito papapá, mas no papel essa pessoa falou para mim, Sormani, não chegou nada, absolutamente nada. Falei, e o Souza? Também não, Sormani, absolutamente nada. Robinho é aquilo que a gente falou para vocês ontem, né, no vídeo. Tá lá em Milão, etc e tal, tá sendo chavecado muito provavelmente pela Inter, mas proposta até agora, ninguém procurou o Santos, ninguém, zero. Ninguém procurou o Santos. Quando eu falo ninguém, não é só a instituição, ó, é principalmente o jogador, o empresário do jogador. Que o clube entra em contato com o empresário do jogador, que aí faz a ponte com o Santos. Então, ninguém procurou. Aí eu perguntei, escuta, e o Sherman, o Santos está querendo vender, né? O Santos tenta vender. Apareceu alguma coisa? Nada. Sinceramente, gente, eu acho muito difícil vender o Sherman. É um cara que não joga. E quando joga, não joga bem. É um jogador, mais ou menos. Vocês acham que o Chelsea vai contratar? Eu não acho. Pode aparecer um Passos Ferreira, um Arouca, times assim. Agora, time de primeiro escalão, Chelsea, Bayern de Munique, não vai aparecer. Nem Sevilha e Valência eu acho que aparece. Nem isso. Premier League, aqueles times médios, também não acredito. Sinceramente, não acredito. Agora, o Santos quer muito vender o Sherman. Só que ninguém vem atrás. Ninguém vem atrás. Essa é a verdade. Entendeu? Outra coisa, pessoal. O Santos tem 17 jogadores emprestados, sendo que 4 deles, entre eles o Rodrigo Fernandes, o Felipe Luiz, não, é Luiz Felipe, né? O zagueiro. O Messias e tem mais um outro que encerra o contrato agora. Então, desses 17, 13 vão voltar. Tá? 13 vão voltar. Entre eles, por exemplo, tem o Zanocelo. O Zanocelo não vai voltar. Ele não quer jogar mais no Santos. É igual o Guilherme. Não quer mais. Tem um contrato ainda até o final do ano que vem, mas deve sair também. Então, de 13 já cai para 12. Tem o Nonato, que vai ser negociado com o Fluminense. Já cai para 11. Então, eu estava dando uma olhada aqui, gente, nessa lista de jogadores do Santos, quem volta, quem fica, etc e tal, e usando inclusive aqui as anotações que eu fiz. Por exemplo, vamos lá começar. Miguelito jogou pelo América Mineiro a Série B, fez uma campanha razoável. Vai voltar, vai ficar? É bom lembrar o seguinte, gente, tudo vai passar pelo crivo do Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos. Agora eu vou deixar a minha opinião. Acho que o Miguelito não fica. Não tem aquela mentalidade de jogador. Ele se acha muito mais do que é e acha que por achar que é um bom jogador, ele deveria ter privilégios que ele não tem, enfim. Viaja na maionese. Acho que o Miguelito não fica. Nonato, eu acabei de falar para vocês, vai ser negociado com o Fluminense. Patrick, o Santos não quer mais também. O problema todo é que o Atlético Paranaense quer que o Santos empreste o jogador para mais uma temporada e o Santos pagando 70% do salário. O Santos não quer isso. Mas como o Marcelo Teixeira, eu falei para vocês ontem aqui, ele é meio bobinho, é capaz de ele pagar até 80% ou 85%. Tá bom, beleza, Atlético. Isso eu não aceito. Emprestar de graça e pagar 70%. Eu aceito emprestar de graça e pagar 90%. Vocês topam? Os caras vão falar, claro. Então o Patrick não fica e deve ir para algum lugar com o Santos pagando a totalidade, quase que a totalidade do salário dele. Morelos está voltando do Atlético Nacional, entendeu? Ele fez 60 partidas pelo Atlético, fez 19 gols, deu 9 assistências, foi um dos destaques do time no torneio Clausura, que é disputado lá na Colômbia, pelo Atlético Nacional. Eu acho que esse jogador, se ele não ganhasse tanto quanto ele ganhasse lá, quando ele ganha no Santos, o Santos conseguiria negociar ele. O problema todo é que negocia ele com o Atlético Nacional, por exemplo, com qualquer outra equipe. Ninguém vai pagar para ele o que o Santos paga. Então a gente não pode entrar nessa conversa fiada do Marcelo Teixeira que o jogador chegou a custo zero. Não é bem assim, porque ele mesmo falou que o Tiquinho, o Mike, chegaria a custo zero, mas ele tinha que dar um contrato longo e ótimas luvas para o cara assinar com o Santos. Então é conversa, porque o Marcelo Teixeira, repito, é bobinho, não sabe negociar. E ele joga o Santos nesse buraco em que o Santos se encontra, porque ele é um péssimo gestor. Então,
Mas é bom dizer também que o Morelos não tem nada a ver com o Marcelo Teixeira, hein? Mas o Morelos foi negócio do Rueda. Mas enfim, é a Belmirolândia. Quando eu falo Marcelo Teixeira, entenda-se também Belmirolândia. Então, ele também tem um parcela de culpa, o Rueda. E no caso aí do Morelos, o salário dele é muito alto. Muito alto. Então, muito provavelmente, o Santos vai ter que emprestar e vai continuar pagando. Porque o contrato dele vai até o final do ano que vem. Outro jogador, João Paulo. João Paulo tá voltando. Tá? Tá voltando não, agora que eu tô vendo aqui. Ele vai voltar em junho do ano que vem. Então esquece o João Paulo, não volta. Então vamos pensar para outros jogadores. Zanocelo, aquilo que eu falei para vocês, o contrato deles vai até o final de 2027. Ele não quer ficar com o Santos. Natan, que é lateral direito horrível, que foi afastado pelo Santos em 2023. Tá? O contrato dele vai até o final do ano que vem. Ele estava no Remo, subiu com o Remo. Vai ficar? Que passe um anjo e diga amém. Eu não acredito. Sandri, do Atlético de Minas, tá? Também não há interesse nenhum em continuar com esse jogador, só que o contrato vai até 2026. O Alex, aquele zagueiro, mesma coisa, contrato até o final de 2026, não deve ficar. Kevson, contrato termina no fim de 2027, não deve ficar. Quer dizer, eu tô dando a minha opinião, né? Rainer, esse daí eu acho que devia ficar. Esse aí, depois daquela postagem que ele fez na derrota do Santos pro Vasco por 6-0, o Santos devia botar ele em campo, para ele sentir na pele o que ele fez. Para ele sentir na pele a ira da torcida, as vaias da torcida. Para ele ser humilhado dentro do campo pelas vaias do torcedor. Eu acho que deveria inscrever ele, botar ele no primeiro jogo do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, lotada. Eu faria isso. Depois eu mandaria embora. O Enzo Monteiro, centroavante, que tem contato com o Santos até maio de 2027, é o boliviano, né? Eu acho que também não vai ficar. O Ed Carlos, menos ainda, né? Vai até junho do ano que vem. Isso aí é mais 6 vezes de contrato e até logo. Rodrigo Fernandes foi aquilo que eu falei para vocês. O contrato termina agora no final do ano. O Messias também, o Luiz Felipe idem. E o Balieiro é outro jogador que também era o quarto jogador que também tem um contrato terminando no final desse ano. Então, gente, é o seguinte. Tudo isso vai passar pelo crivo do João Pablo Vojvoda. Vocês ficariam com alguém? Essa é a pergunta que fica. Eu não pegaria ninguém. Não pegaria o Miguelito, o Nonato tá indo embora, certo? O Patrick não pegaria, Morelos não pegaria, o Zanocelo também não, o Natan também não, Sandri não, Alex Nascimento não, Kevson não, Rainer não, Enzo Monteiro não, Ed Carlos não, são jogadores que o Santos tem para receber de volta. Eu não pegaria ninguém. É por isso que não pode se entusiasmar e fazer contrato longo com o jogador, que nem, por exemplo, o Santos fez com o Mike. 3 anos de contrato. E aí, o que vai fazer? O Mike até agora, meu companheiro, não jogou nada. Pode vir a jogar? Pode. O começo do Igor Vinícius no Santos foi muito ruim. Olha, ele encerra a temporada jogando muito bem. A gente sabe que o Mike é um jogador que tem qualidade. Ele pode perfeitamente começar a jogar bem. E aí o Santos tem um ótimo jogador para a posição, juntamente com o Igor Vinícius. Então, tem que esperar um pouquinho mais. Mas tem que tomar cuidado com esses contratos que vão ser feitos. Então, por exemplo, o Santos quer contratar o Gabriel Barbosa. Parece que quer mesmo, porque o Neymar quer, enfim. Quando o Neymar quer, você sabe como é que é. O Neymar nunca ouviu um não na vida, desde que começou a falar pela primeira vez. Porque ele sempre foi o sustentáculo da família. Era ele, com a bola dele, que sustentava a família inteira. Já recebia, quando moleque, um puta salário no Santos. Então, alguém ia contratar um moleque? Difícil, né? Então agora ele quer o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa é um jogador em franca decadência. Ele pode dar a volta por cima? Pode. Claro que pode. Ele tem 29 para 30 anos. Ele é novo. Mas que ele vem jogando mal, isso ninguém discute. Está jogando muito mal. Muito mal. Então, não pode se empolgar de repente oferecer para o Gabriel um contrato de 5 anos. E aí, o que faz? Contrato do Gabriel tem que ser um contrato bem feito. Contrato de 2 anos com a possibilidade de renovar por mais um. Prioridade ao Santos. Entendeu? Não pode passar disso. Porque se o Gabriel jogar no Santos, o que ele jogou no último ano de Flamengo e esse ano no Cruzeiro, um contrato de 3 anos com ele é um contrato perverso com o Santos. Entendeu? E outra coisa que eu falei para vocês ontem. 2,5 milhões é o salário dele no Cruzeiro e dizem que ele não quer abrir mão de nada. Já que o Neymar quer tanto
deixa eu abrir o vidro um pouquinho aqui que eu tô com calor. Ele quer tanto o Gabriel, ele quer ajuda a pagar o salário. O Neymar hoje tem mais dinheiro que o Santos. Tem mais dinheiro que o Santos. Então ele ajuda a pagar, Ele não quer tanto? Não quer ajudar o cunhado? Não quer melhorar o time? Entende que a melhora do time passa por jogadores dessa estirpe, como o Gabriel? Ajuda a pagar, porque o Santos não tem dinheiro. Não tem como o Santos pagar 2,5 milhões para um jogador desse. Aliás, o Santos não pode pagar 2,5 milhões de reais para ninguém. Para ninguém. Então, por isso, gente, ao contrário de outras tribunas que tem por aí, né, nas redes sociais, eu venho aqui sempre para dizer para vocês o seguinte: não se empolguem, não entrem nessa história de que tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Para contratar precisa de dinheiro. Para contratar precisa pagar salário para jogador. Para contratar precisa pagar luva. O Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A gente não quer ver o Santos igual o Palmeiras? A gente não quer ver o Santos igual o Flamengo? Para isso acontecer, o Santos não pode entrar nessa pilha de contratar o Gabriel Barbosa para pagar 2,5 milhões para ele. Não pode entrar na pilha de... Hoje eu estava vendo aí a live do trio. O pessoal dizendo, o Santos precisa contratar um lateral direito. Como assim, gente? Lateral direito? O Santos tem o Igor Vinícius, tem o Mike, tem o Sherman. O Santos não é o Flamengo. Esses jogadores pro Flamengo, talvez, não, precisa de mais um. Entendeu? Porque o Igor tá bem, o Mike tá mal, nós vamos mandar embora, o Sherman não vinga. O Flamengo pode pensar assim, o Santos não pode pensar assim. O Santos tem 3 laterais. O Santos não precisa contratar lateral, o Santos não precisa contratar zagueiro, o Santos não precisa contratar jogador de meio campo, o Santos precisa contratar atacantes, 3 atacantes, um centroavante e talvez 2 jogadores de beirada. Isso sim seria muito importante, entendeu? Não pode marcar, gente, não pode marcar de jeito nenhum nessa pira, nesse veneno de que o Santos tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar e tem que contratar. Não pode. Não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro. Está endividado para burro. Para burro. Muita dívida. E o Santos tem que começar a pensar em pagar essa dívida. É isso que o Santos tem que fazer. Pagar essa dívida. Entendeu? Gente, então basicamente é isso, né? O Brazão tá lá nos Estados Unidos, passando férias, foi lá no jogo da NBA do Orlando, tirou foto ao lado do armador Jalen Suggs. Armador, hein? Que é um dos mais baixos do time. Dá uma olhada na foto aí. O Brazão do lado do armador. O cara é baixinho. Esse cara é baixinho lá no Orlando. Olha o tamanho dele perto do Brazão. Tá se divertindo lá. E outra coisa que o SofaScore postou nesta quarta-feira foi uma campanha do Santos com o Neymar, né? Na reta final, o Santos conquistou 15 pontos e a campanha de G4 do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Eu até contei para vocês, né? Com o Neymar, o Santos teria... se ele jogasse todos os jogos do Santos, o Santos teria feito 54% de aproveitamento, o que daria a 7ª colocação ao Santos e o direito de disputar a pré-Libertadores. Sem o Neymar, caiu para 28%. Então ainda tem uns teimosos, uns turrões, que confundem alhos com bugalhos, que não conseguem separar as coisas, que perseguem o Neymar, dizendo que sem o Neymar não acrescentou. Não, o Neymar não acrescentou aquilo que a gente gostaria e imaginava que ele pudesse acrescentar. Mas que ele salva o Santos do rebaixamento, não há a menor dúvida disso. O custo-benefício, também acho. Contratar o Neymar para pagar o que ele pagou, para salvar o time do rebaixamento, é muita coisa. É muita coisa. Mas é melhor pagar tudo isso pro Neymar e continuar na Série A do que não ter pago nada para ele e estar hoje amargando um rebaixamento. Até porque, eu já disse para vocês, o Neymar se paga. O Neymar se paga. O Santos não gasta nada, absolutamente nada com o Neymar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez eu peço desculpas para vocês pelo cenário, mas foi o que deu para fazer nessa tarde maluca de vendaval aqui em São Paulo, onde muita gente, inclusive eu, está sem energia. Tá bom? A gente se fala.